Boa noite, pessoal. Nós vamos apresentar no seminário de materiais de construção 2 uma obra de concreto pré-fabricado. Os integrantes do grupo são eu, Daisy, Ingrid e Maurício. A obra que a gente vai apresentar, ela se trata de uma ampliação de uma escola em Lajeado, SESI Lajeado, localizada na Avenida Amazonas, 1812, bairro Universitário, em Lajeado. Ela é constituída pelo nível térreo e mais um pavimento. O total da altura dela é de 12,30 metros e a área é 3.870 metros quadrados, com um volume de 474,29 metros cúbicos de pré-fabricado. Sobre projeto e especificações. O que a gente pode encontrar nos projetos, tá? Projeto de pré-fabricado, no caso. A armadura, especificando as dobras, o resumo de aço individual por peça e o somatório do aço. Concreto do FCK aos 28 dias, que é o concreto final, né? O resultado final. O FCJ mínimo para desforma e montagem. Se não constar no projeto, a gente tem que seguir a norma 6118, tá? Detalhamento de ligações, insertos, chumbadores e outros detalhes que a peça pode ter. Identificação da peça e quantidade. E o cobrimento, entre outras especificações que pode aparecer. Ali a gente colocou uns prints do projeto, onde mostra o nome da peça, a quantidade de repetições, no caso, né? Pode ser somente uma vez ou ter mais repetições. Nesse caso tem 3. O volume unitário, volume total das 3 peças e o peso, individual por unidade e o total. O resumo do aço, né? Que é o que consta ali no texto. Ele consta bitola, comprimento de cada... comprimento total, no caso, né? De cada peça, de cada posição. E o peso. Aí o peso total da peça. Nesse caso, essa peça tinha 675 quilos. Aí do ladinho a gente tem o concreto aos 28 dias, né? Que o projetista especifica. Para cada tipo de peça, laje, pilar, viga, entre outros. Os cobrimentos, a mesma coisa, tá? Pilar, viga, bloco, indiferente do que for, ele especifica também. E aqui a gente tem na vista, a gente tem um desenho só indicando o que seriam insertos, chumbadores e outras coisas, tá? Esse CN1 seriam alguns insertos que são alocados para fixação de painel. A alça também, que é para içamento e movimentação. Sobre a fabricação. Volume e resistência final de cura. Nesta obra foram produzidas as quantidades abaixo de cada tipo de peça. De pilares, a gente teve 107,05 metros cúbicos. De vigas, 184,35. Painéis, painel de fechamento, tá? 137,38. E escadas também que tiveram 45,51. O projetista solicitou o FCK aos 28 dias, 35 MPa para pilar, viga e escada, e para os painéis 40. Neste projeto, o projetista não especificou o FCJ, então foi seguido a norma 6118, que é 20 MPa. O método de fabricação, sobre formas e o concreto utilizado. Na produção das peças foram utilizadas formas de madeira, para pilar e escada, e para viga e painel foi utilizado forma metálica. Todas elas eram somente peças armadas, tá? De concreto armado e concreto usinado, que foi de concreteira. Não tem peças protendidas. Foram utilizados 3 tipos de concreto para a fabricação da obra. Concreto convencional, 40 MPa, e o 50 MPa também foi utilizado para caso de aproveitamento. Porque quando a gente produz em fábrica, né, nós temos mais de uma obra, então acaba aproveitando o concreto de outras obras para alguma, no caso esta, né? Então, alguma obra tinha 50 MPa, sobrou concreto, a gente usou nessa, que solicitava menor FCK, então tu pode aproveitar. Quando o contrário, não se pode.
Concreto autoadensável, também de 40 MPa. Os resultados acima são esperados aos 28 dias, conforme traço da concreteira. Normalmente, no concreto autoadensável são utilizados aditivos para dar mais fluidez na hora da concretagem. Em alguns casos, quando solicitados, podem ser retardadores ou aceleradores de pega, dosagem feita pela concreteira que é responsável do traço, a depender da necessidade do cliente. Acelerador, retardador ou qualquer tipo de aditivo, o cliente solicita para a concreteira e ela faz o traço, considerando o FCK aos 28 dias. A carta traço é da concreteira, ela não fornece ao cliente. Ela só garante o FCK no final de cura. Método de fabricação, a gente colocou aqui alguns exemplos, né? Forma de madeira para pilar. A forma metálica, que foram feitas vigas. Alguns casos a gente consegue fazer pilar também em forma metálica. Ou com consolo pós-concretagem, que aí a gente concreta o consolo posterior. Consolo é aquele apoio onde vai a viga. E as formas de painel, todas metálicas. Método de fabricação, concretagem e adensamento. No recebimento de cada caminhão é realizado o slump test. Se aprovado, ele é liberado para descarga do concreto diretamente nas formas, né, nas peças, com auxílio de funil. O funil é como se fosse ele é como se fosse uma caçambinha, que o concreto sai do caminhão da concreteira, é jogado despejado dentro do funil e aí é carregado através de ponte rolante até as formas. Ele é colocado em camadas, adensando de forma cuidadosa para que ele preencha todos os cantos da forma, para que não fique vazios nem nada. Durante o adensamento, foram tomadas precauções para que não se formassem ninhos ou houvesse segregação dos materiais. Quando utilizados vibradores, observe-se o cuidado de não tocar o vibrador na armadura, porque ela pode vibrar e pode segregar o concreto, né? Para que não se formem vazios ao seu redor com prejuízo da aderência e também a segregação do concreto, porque não pode vibrar a armadura. Quando utilizado autoadensável, não se usa vibrador por ser mais fluido o concreto. É dispensado o uso de vibrador. Os volumes de caminhão normalmente são de 8 metros cúbicos, um padrãozinho, sendo vários por dia por produção de mais de uma obra ao mesmo tempo, que é aquilo que eu expliquei lá no início. Também são moldados os corpos de prova para os ensaios de resistência em laboratório. Método de fabricação, concretagem e adensamento. Aí ali a gente tem as fotinhos, tá? De como o concreto sai do caminhão da concreteira, do balão, né, que chama. Ele é colocado dentro do funil e aí com o funil ele é despejado dentro da forma. Método de fabricação, concretagem e adensamento ainda. Aqui é feito o slump, né, do autoadensável, que é o espalhamento, na verdade. Medido o espalhamento. É um exemplo, né? O slump também do concreto convencional, que ele é medido através da haste. Os moldes dos corpos de prova, depois eles fazem aqui os moldes, né? E o rompimento CP. Aqui ele já está rompido. E aí depois eles fazem o cálculo do FCK. Controle de concreto laboratório. Após a finalização da concretagem, a gente tem o controle de laboratório realizado da seguinte forma. No dia seguinte à concretagem, né, para que possam ser desformadas as peças, são realizados os rompimentos dos corpos de prova, onde deverão atingir o FCJ mínimo de desforma solicitado em projeto, ou conforme norma 9062, e também são rompidos CPs aos 28 dias. Nesse caso não foi especificado, então o FCJ, então ele é considerado o FCJ de norma, que é para poder movimentar as peças e sacar elas. Ou melhor, sacar e depois movimentar.
Com a liberação do FCJ, podem ser sacadas e movimentadas as peças dentro de fábrica e após a finalização do acabamento pode ser enviada para a obra, para montagem. Através dos relatórios de concretagem podemos identificar o nome da peça, o FCK solicitado aos 28 dias, o FCK estimado da concreteira de acordo com o traço, que é o que a concreteira estima que vai chegar, né, ao resultado, data de moldagem do CP, que é o corpo de prova, FCJ de desforma e o FCK aos 28 dias após o rompimento. Aqui a gente trouxe um exemplo, tá? Isso são resultados de sistema, no caso, né? Ele é lançado em sistema, esses resultados. Então, aqui a gente tem o nome da obra, o tipo de peça, o período, né? E a dimensão do corpo de prova, 10 por 20. Aqui a gente tem o nome da peça, a família, que é uma sequência, a etapa, coisa de sistema, é parte interna de cadastro de empresa, tá? Não tem nada a ver com a peça. O produto, que nesse caso era o pilar. O traço executado, que é o traço da concreteira. C50, né? Por exemplo, C40. 40 ou 50 seria o FCK final deles, que eles garantem. A classe projetada, que seria que é o FCK solicitado em projeto, 35. A executada, que é a referência do traço executado. Peso, volume, são dados da peça. Data de produção, que é a data da concretagem. O slump, também, que é aí indiferente de ser autodensável ou convencional, ele é colocado o slump. A ruptura do primeiro dia, que é o FCJ de desforma, né? Aos 7 dias também é rompido. E aos 28 também. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, o projeto pediu 35 MPa. E nos 28 dias ele está dando 45,6 e 45,1. Aqui mais para baixo tem outro de 42,6 e 45,8. Então, estão todos acima. Aqui tem os de viga. Por exemplo, tá? O de viga, ele tá dando no primeiro dia 10,7, tá? Que seria o FCJ de saque. Só que, em norma, como o projetista não passou o FCJ, a gente considera da norma que seria 20 MPa. Ele tá dando 10,7. Então, ele não é sacado no momento, aguarda, é pego outro corpo de prova e realizado próximo ao meio-dia outro rompimento, para ver se pode sacar ou não a peça. Passando dos 20 MPa, que seria de norma, aí saca a peça em movimento. Caso contrário, aguarda, vai utilizando os corpos de prova até conseguir atingir o mínimo de saque. Aqui a gente tem sobre as escadas a mesma coisa, tá? Tem um aqui que não atingiu os 20 também. Mas se tu for olhar, todos os de 28 dias, todos eles estão acima da classe projetada, que é o FCK de projeto, tá? Aqui dos painéis. Dos painéis, ele pedia 40 MPa no projeto. Pelo traço da concreteira, e o traço que a concreteira forneceu também era de 40. Porém, ele deu 50, acima de 50 em todos. Aqui a gente tem um exemplo da montagem da obra, né? As escadas, pilar, viga. Este aqui são os consolos, que a gente chama, né? Que é os apoios de viga. Que tem alguns painéis estocados em obra para poder montar depois. Aqui, os pilares, vigas, tudo mais, alguma coisa já montada. Tem pilares aguardando para montagem, tem viga aguardando montagem. Então, esse material todo ele vai para a obra. Algumas vezes é estocado lá, porque não monta tudo no mesmo dia, né? Muitas vezes, ou acaba estocando em obra por ter, às vezes,
falta de espaço em fábrica, por N motivos. Então, reserva um pouquinho de material em obra e depois vai montando. Aqui a gente tem já com uma estrutura metálica, aqui os painéis de fechamento, as vigas e a estrutura metálica. A estrutura metálica não era nossa, tá? Mesma coisa, aqui outro ângulo da obra. Essa parte em aberto depois é tudo vidro, é fechado, é outro tipo de fechamento, né? Não é com painel. O painel era só aqui. Relação do estudo de caso e os conteúdos estudados. Em relação ao tipo de concreto e forma de concretagem, sempre são seguidas as normas ABNT-NBR, né? São várias que envolvem, e observados pontos principais para a solicitação do concreto. No momento da execução e concretagem das peças, seguimos como base sempre os dados fornecidos em projeto. O projeto, no caso do pré-fabricado, ele é a Bíblia, né? Como chamamos. Então, seguir sempre o projeto. Dúvida, olha o projeto. Não especificando, norma e projetista, para tirar dúvida. Então, o que a gente considera, né, para a produção? Cobrimento é um dos fatores principais. FCK de projeto para determinação e solicitação do concreto, de acordo com a NBR 7212. Escolher uma concreteira de boa qualidade que possa desempenhar o traço de maneira correta e entregar ele da mesma forma, pois a mistura e o transporte do concreto influenciam na qualidade das peças, assim como na trabalhabilidade no momento da concretagem e posteriormente no resultado final de cura, e até mesmo na desforma, pois caso não possa manusear no tempo desejado, temos o risco de prazos de entrega. Que é aquela questão que eu disse, se não atingir o FCJ no outro dia, para saque e movimentação, então pode vir a acontecer alguma questão de prazo, né, de entrega de obras, se tu está com prazo pouco apertado. Escolher bem o traço a ser utilizado de acordo com o tipo de peça, quantidade de aço, que vai influenciar autorensável, convencional ou outro, né, formato da estrutura e trabalhabilidade desejada. Ter os devidos cuidados no momento da concretagem para evitarmos a segregação do concreto e de forma que preencha todos os espaços da forma, que é a questão da vibração, né, que a gente tem que ter um pouco de cuidado. A realização do slump test no momento do recebimento do concreto para aceitação do mesmo e moldar os corpos de prova para o controle tecnológico. Realizar as amostras dos CPs de acordo com a NBR 7212 e 12655 e fazer as análises dos resultados para verificação do FCK final e solicitado em projeto. Bom, é isso.